Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje, dando continuidade à série Planetas nas Casas Astrológicas, chegou a vez do último planeta, Plutão. Plutão, planeta da morte, do renascimento, um planeta que está tão rodeado de mistérios, né? E até de medos, né? Quando se fala Plutão, trânsitos de Plutão, aspectos de Plutão com outros planetas, a gente já fica bem balançado, não é verdade? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Siqueira, astróloga e também sou consteladora sistêmica e convido você a se inscrever aqui no meu canal, deixe um comentário se você gostar desse vídeo e também deixe um joinha, porque isso me motiva muito a trazer conteúdos aqui para o canal, tá bom? Essa série dos planetas nas casas astrológicas, pessoal, tem o objetivo de ajudar vocês a entenderem que os planetas, eles desencadeiam eventos, fatos e situações, tá? Planetas, eles têm uma energia, é eles que trazem ocorrências para aquela área da vida de acordo com a natureza daquele planeta. Plutão é o planeta mais lento de todos os planetas. Ele se movimenta 2 minutos por dia. Leva 248 anos para dar a volta completa no zodíaco e chega a ficar de 12 a 32 anos em um mesmo signo. Ele fica retrógrado uma vez por ano durante 5 anos. Então, muitas pessoas têm Plutão retrógrado no mapa. Plutão traz o desejo inconsciente de transformação do ego. É considerado o deus do submundo, o Hades, na mitologia. Destrói para poder transformar e regenerar. As mudanças que Plutão traz são drásticas e irreversíveis. Plutão trabalha no renascimento e na transformação, e com isso a purificação. Faz vir à tona a superfície aquilo que estava lá no submundo, no mais profundo da nossa psique e também de situações. Marte é um planeta da guerra e Plutão é um Marte elevado à 8ª potência. Enquanto Marte fala da nossa força de vontade para conquistar os nossos objetivos pessoais, Plutão está associado à luta para fins coletivos e não para si. É um planeta geracional, uma vez que ele fica muitos anos no mesmo signo, marcando uma geração que vem com propostas muito parecidas de evolução, e por isso o tema aqui é Plutão nas casas astrológicas. Porque nosso mapa, para quem não conhece astrologia, está chegando aqui pela primeira vez, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico como calcular o seu mapa astral de uma maneira simples, através de aplicativos e sites gratuitos, e assim você poderá saber qual é o teu signo ascendente e a partir do signo ascendente que marca a cúspide da casa 1, você vai ver que nós temos 12 casas astrológicas, 12 áreas da vida, cada uma é regida por um signo, e nós temos os planetas que, de acordo com o dia e o horário do seu nascimento e o local, esses planetas estarão posicionados em determinadas áreas da vida ou casas astrológicas. Então, na casa astrológica onde Plutão cai, é nessa área da vida que nós teremos mudanças, desejo de poder, controle, e essas mudanças visam a transformação pessoal. No positivo, Plutão trabalha com autocontrole de si, onde você tem Plutão, você consegue ter um autocontrole sobre as questões que envolvem aquela área da vida, traz força de vontade e resistência de ir fundo naquilo que você deseja, que você quer conquistar. Então, você não desiste, não desanima, traz cura, regeneração, tanto física quanto mental. E no negativo, Plutão, a lista é enorme, trazendo comportamentos destrutivos, culpa, desejos obsessivos, distanciamento emocional, paranoia, mania de perseguição, dominação e manipulação,
uma atração pelo macabro, pelo bizarro, e também a sede de poder, trazendo um sentido de onipotência. Olha só, gente, a força desse planeta. Plutão rege o signo de Escorpião, que é considerado o signo das transformações, das mudanças. Então, Plutão traz essa coisa do renascimento, da finalização de ciclos e inícios de novos ciclos. Quando nós passamos pelos trânsitos de Plutão, o que ele gera naquela área da vida por onde ele está transitando são mudanças drásticas. Então, à medida que ele vai aspectando planetas, ele vai trazendo aí as mudanças, as transformações, e nada será como antes depois de um trânsito de Plutão. O que está em desuso, o que está acabado, morto, é retirado da vida da pessoa. E muitas vezes nós não temos essa percepção, porque nós temos muito apego, e Plutão, ele trabalha exatamente o desapego. Ele traz a nossa consciência para o desapego, a eliminação, finalizações de ciclos, de idade, quando a gente entra nas crises de idade, dos 30 para os 40, dos 50 para os 60 anos. Então, existem essas finalizações de ciclo, términos de relacionamento, mortes, tanto no sentido físico, a morte de um comportamento destrutivo, obsessivo, compulsivo. Plutão, ele faz a gente ir nas profundezas para que a gente possa aprender a sair de lá renascidos e renovados. Tudo que morre renasce, essa é a lição que Plutão vem nos ensinar. E o aprendizado de Plutão é o desapego, porque nada do que temos será eterno para sempre. Lembram da Vênus? A Vênus representa apego, valores. Plutão é o desapego, é a morte, é deixar ir aquilo que não tem mais solução, não tem mais chance. Pessoas que têm Plutão muito forte no mapa, geralmente são pessoas que têm Plutão aspectando planetas pessoais, Sol ou Mercúrio, a Lua, Marte ou Vênus. Então, a manifestação desse planeta se torna muito evidente. Pessoal, Plutão, ele é um planeta que mexe muito numa leitura de mapa astral, porque geralmente onde ele está no nosso mapa são as áreas mais conflituosas. A luta é interna para que a gente saiba, para que a gente aprenda a ter autocontrole quando tocamos os assuntos daquela área da vida. Plutão, por fazer emergir das profundezas o lado mais sombrio da nossa natureza, então nós podemos entender que onde tem Plutão, nós podemos ter um lado B muito forte, que até nós desconhecíamos, tá? É muito comum isso acontecer em trânsitos de Plutão muito fortes, aspectando o Sol, a Lua, um ascendente da Revolução Solar com Escorpião. Nós vamos buscar onde cai Plutão, aquela área que será transformada durante aquele ano solar. Então, quando tocamos no assunto Plutão, geralmente os temas são mais densos. Vai depender muito também do posicionamento desse planeta, se ele faz aspectos ou não. Porém, os planetas em trânsito, quando tocam Plutão no nosso mapa, também desencadeiam transformações e mudanças drásticas, tá? Ou positivas ou negativas. Lembrando que toda mudança é necessária para que a gente possa se desapegar, e a morte do Plutão é a morte do ego, porque onde nós temos Plutão, é ali que o nosso senso de onipotência, desejo de poder e controle aparece. Vamos começar, então, com Plutão na casa 1 do mapa astral. A casa 1 é o início, é a porta de entrada para a vida. Então, quem tem Plutão na casa 1 provavelmente teve um nascimento Plutão, às vezes traumático, quase morte, a criança quase morre, ou o nascimento foi traumático, de alguma maneira perigoso. E toda vez que a pessoa vai iniciar algo importante na vida dela, ela pode ter a sensação do nascimento. Então, o comportamento, a atitude
a iniciativa dessa pessoa tende a ser muito desconfiada, ela vai investigando, sondando o que está por trás daquela situação, porque onde tem Plutão, nós queremos mergulhar de corpo e alma. Plutão não trabalha pela metade, gente. Ou é tudo ou é nada, ou você está dentro ou você está fora. Por isso que onde nós temos Plutão, aquela área da vida, ela precisa ser vivida intensa e profundamente. A casa 1 também fala do nosso corpo físico, da nossa aparência, o como que nós nos mostramos com a nossa chegada. Com Plutão aqui, ela pode se fazer de invisível. Plutão esconde, não se mostra. Então, aqui a pessoa pode ter uma dificuldade, ou até por autoproteção, de não se mostrar e não se revelar de primeira. Então, a pessoa ela precisa se sentir segura para que ela possa mergulhar de cabeça quando ela vai iniciar um novo relacionamento, quando ela vai começar um trabalho, ou ela vai iniciar um projeto de vida importante para ela. Uma vez que ela se sente segura, ela se joga de corpo e alma naquilo, um desejo muito grande de autorrealização. Tende a se aprofundar em tudo aquilo que é do interesse dela. E como o planeta ele gera ocorrências naquela área da vida, ela pode atrair uma pessoa que tem uma superioridade a ela. E isso pode fazer com que essa pessoa mude muito se ela não souber lidar com figuras de autoridade. E como a casa 1 tem a ver com os óculos, a janela, como nós enxergamos a nossa vida como um todo, ela pode querer estar no controle de todas as áreas da vida, financeira, relacionamento com irmãos, com a família, com amigos, com filhos, enfim, ela se coloca numa posição de poder e de controle. No negativo, essa pessoa pode ir a extremos. Ela pode ser amada ou odiada de primeira. Ou você vai com a cara dela, ou você não vai com a cara dela. E ela também. Ou ela já vai com a sua cara de primeira, ou não. Pode ter uma vida solitária, por ser alguém difícil de lidar. Porque, veja bem, uma pessoa que tem necessidade de estar no controle de tudo, então, ela pode ter dificuldade de lidar com figuras de autoridade, o que sistemicamente também não é legal. Então, existe uma lei sistêmica, uma delas é a lei da hierarquia, e nós precisamos respeitar essas leis no âmbito familiar, onde o pai e a mãe são figuras de autoridade. Na empresa, no trabalho, nós temos as hierarquias, né, o gerente, o dono da empresa, e assim vai. Na escola, dentro da sala de aula, o professor é autoridade, o diretor é autoridade sobre o professor. Então, em todo lugar existe essa hierarquia que precisa ser respeitada. E como a casa 1 fala do comportamento, da atitude, da maneira como a pessoa atua na vida, ela tendo essa tendência a querer ter o controle e o poder, ela pode gerar muitos conflitos e atrair também figuras poderosas que podem colocá-la no lugar, né? Onde tem Plutão, para que a gente aprenda a, a lição, as lições de Plutão, elas são muito duras. Então, a gente pode sofrer humilhações para que a gente volte para o nosso lugar, trazendo humildade. Isso não quer dizer que a gente tem que a gente tem que se sujeitar a situações humilhantes, mas o nosso desejo inconsciente de poder aflora e muitas vezes a gente não percebe e isso pode incomodar figuras hierárquicas. Tende a ser uma pessoa muito desconfiada em relação aos outros, mesmo que não tenha nada ali, ela sempre está com o pé atrás. Pode projetar uma imagem de si muito fria, distante. Então, ela pode passar despercebida quando ela quer. Ou ela pode ser muito intensa, muito profunda e muito quente e precisa, portanto, aprender o autocontrole, controle sobre si e autocontrole com relação à maneira como ela vivencia as 12 áreas da vida dela. Tende a se preocupar muito mais com seus processos pessoais
do que com as pessoas que a rodeiam. Isso, gente, de uma maneira muito fria, que eu estou analisando o Plutão aqui na casa 1. Porque, por exemplo, se esse Plutão faz um aspecto harmônico com a Vênus, com o Sol, essa pessoa pode ser um importante agente catalisador de mudanças na vida dos outros, através do próprio exemplo, do próprio comportamento dela. Para viver bem um Plutão de casa 1, essa pessoa precisa aprender a compartilhar as próprias experiências com as pessoas e com o mundo, e ter consciência que ela não tem e nunca terá poder e controle sobre a vida das pessoas, nem de nada e nem de ninguém. Precisa aprender a confiar nos outros, mesmo que depois a pessoa prove o contrário. E também entender que ninguém controla ninguém, assim como ela também não controla ninguém. Isso traz mais leveza para a vida dessa pessoa. E agora eu vou dar o pulo do gato das regências planetárias. Para quem tem Plutão na casa 1, vocês vão olhar onde cai o signo de Escorpião, porque os assuntos daquela área da vida, onde cai o signo de Escorpião, vão sobrar para você. Você que vai tocar aqueles assuntos de uma maneira individual, com total livre-arbítrio e com poder de influência muito grande. Vou dar alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem o quanto que é importante a análise do mapa de uma maneira sistêmica, olhando para todos os entrelaçamentos ali dos planetas e das regências. Uma pessoa que tem Escorpião na casa 7 e Plutão na casa 1. Questões de relacionamento, parceria, associações, acordos e contratos são os temas da casa 7. A casa 7 é o outro, a casa 1 é o eu. A tendência é que a pessoa parceira precisa se adaptar à pessoa que tem Plutão de casa 1. Tem uma tendência a se relacionar com pessoas que atendam aos objetivos pessoais. Então, ela busca primeiro os interesses dela, e se a pessoa estiver em conformidade com os interesses dela, ela pode assumir um relacionamento mais sério. Pode buscar parceiros que se pareçam muito com ela e que tenham um alto nível de independência e de autonomia. E muitas vezes a pessoa parceira pode tê-la como referência e de exemplo no comportamento e nas atitudes. Outro exemplo é Escorpião na casa 11 e Plutão na casa 1. A casa 11 fala de grupos, amizades e dos interesses coletivos. Essa pessoa ela pode exercer uma forte influência sobre os grupos. O grupo a segue. Então, ela pode ser um agente catalisador de mudança nos grupos que ela frequenta, através da própria força de vontade, da superação de obstáculos e desafios que ela consegue superar durante a vida. Ela tende a se individualizar do grupo, ela participa dos grupos, mas ela tende a não perder a própria identidade. Ela pode não se coletivizar tanto assim. Ela tende a manter a própria individualidade dentro dos grupos que ela frequenta, das amizades que ela possui. Pode ser a porta-voz do grupo, é aquela que vai em nome do grupo e falar pela equipe, representando o grupo, porque a casa 11 ela tem a ver com os grupos que nós temos afinidade, e geralmente essas pessoas elas tendem a buscar grupos onde elas exerçam de alguma maneira uma liderança ali. A casa 11 também fala do futuro, nossos projetos para o futuro. Então, Escorpião na 11 e Plutão na 1. Então, pode ser que um dos principais projetos de vida dessa pessoa é não depender dos outros e ter um alto nível de autonomia e de independência, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Comente, compartilhe e curta. E acompanhe os próximos vídeos, onde eu vou dar continuidade sobre Plutão nas outras casas astrológicas, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!